Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, exoramos as bênçãos de Deus em forma de paz para todos nós. O emérito professor Charles Richer, Prêmio Nobel de Fisiologia e criador da ciência metapsíquica, escreveu com propriedade, ao apresentar essa doutrina: tudo aquilo que para uma época é inverossímil, noutra época é perfeitamente verossímil. Referia-se o professor Charles Richer aos fenômenos metapsíquicos e à probabilidade de comunicação dos denominados espíritos desencarnados com as criaturas humanas. Na atualidade, a proposta do professor Charles Richer, além de ser exequível, é absolutamente real. E utilizamos-nos do pensamento do emérito mestre para situar numa problemática de muita atualidade, que diz respeito às velhas interrogações da criatura humana, desde os primórdios do processo de evolução antropossócio-psicológico, quando a criatura humana se interrogava: por que a dor? Quem é a criatura humana? De onde veio? Para onde vai? Por que sofre? A posteriori, nas doutrinas místicas do Oriente, a revelação de seres espirituais proporcionou a filosofia da reencarnação. De um lado, com o seu aspecto explicativo das causas anteriores das problemáticas e desafios humanos, e ao mesmo tempo, como sendo o mecanismo de que se utiliza a divindade para burilar o espírito, proporcionando-lhe o samadhi, a plenitude, o reino dos céus, transferindo-se das obras venerandas da Índia, o Vedanta, o Bhagavad Gita, os Upanishadas, do livro tibetano dos mortos, do livro dos mortos do Egito, da Bíblia para a Grécia, essa doutrina recebeu a contemplação de eminentes pensadores e a divulgação de Sócrates, Platão, Pitágoras, dentre muitos outros. Na cultura latina, a reencarnação encontra reforço nos mais admiráveis vates do pensamento. Mas é em Jesus Cristo que ela encontrará o alicerce basilar para apresentar paradigmas que nos demonstram a excelsa magnanimidade divina em nome do amor. O emérito professor Ramendra Nath Banerjee, psicólogo e parapsicólogo indiano, criador do Instituto de Parapsicologia na sua cidade natal, na Índia, depois de haver pesquisado a reencarnação e trazido a sua contribuição aos Estados Unidos e ao Ocidente, interessando personalidades de alto coturno, como o Dr. Ian Stevenson, neuropsiquiatra da Universidade de Virgínia, que abre o elenco das experimentações
a partir dos primeiros dias da década de 1970, ensejando que eminentes autoridades da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, da sociologia e da medicina moderna enveredassem pelo estudo da observação científica e das suas conclusões filosófico-ético-morais religiosas da reencarnação, asseverava, toda vez quando referimos-nos à reencarnação, as pessoas que não estão acostumadas à tese apresentam uma das 4 seguintes posturas. O primeiro grupo é constituído de indivíduos que dizem: eu não creio na reencarnação. E ao asseverarem a sua não crença, iludem-se. À semelhança do avestruz, que introduzindo a cabeça sob a asa ou enterrando-a no chão, assevera que apagou o sol. São pessoas cômodas, que não se deram ao trabalho de examinar a realidade da fenomenologia reencarnacionista, da sua documentação histórica, da sua admirável contribuição científica e da lógica para explicar o existir humano. Em uma atitude anticultural, negam não apenas a reencarnação, mas tudo aquilo quanto ignoram. É muito cômodo dizer: eu não creio. E desta forma, parecer que a sua não crença logra destruir uma realidade que está diante dos seus próprios olhos. Para o professor Banerjee, essas pessoas, embora sejam dignas de respeito, não merecem consideração intelectual. O segundo grupo é constituído de pessoas que, cristãs, das várias denominações que se originaram do cristianismo primitivo, asseveram não acreditar na reencarnação, porque a doutrina que esposam, o catolicismo, o protestantismo e outras derivações, não se refere à reencarnação. O terceiro grupo é constituído por indivíduos que dizem acreditar na reencarnação. Hinduístas, budistas, teosofistas, rosacrucianistas, espiritistas e outros, mas que, nada obstante, toda vez quando se deparam com o desafio, aturdem-se, desequilibram-se, revoltam-se, demonstrando que não acreditam na reencarnação. Pois que, se acreditassem na reencarnação, saberiam que todo efeito provém de uma causa, aliás, é uma lei da física. Todo efeito inteligente advém de uma causa inteligente. E entenderiam que esse momento de mal-estar, de desprazer, de sofrimento, de agrúria, é uma consequência inevitável de atitudes anteriores infelizes, que agora se apresentam a fim de serem reparadas, ensejando ao indivíduo a oportunidade de autodignificar-se e de ser feliz. O quarto grupo é constituído por aqueles que nem acreditam na reencarnação, nem deixam de acreditar nela. São pessoas que Banerjee denominam de consciência científica, de caráter cultural. Necessitam de fatos. São pessoas que, para optarem, adotarem um comportamento deste ou daquela natureza, necessitam de subsídios culturais. Na atualidade, de demonstrações tecnológicas e de afirmações científicas, para então definirem a sua postura. Permitir-nos-emos analisar, embora com muita celeridade,
as três outras colocações de Banerjee, já que aquela dos que simplesmente não creem não nos mereceria maior consideração, como dissemos. Apesar disso, não resistimos à tentação de referir-nos ao fato que nos aconteceu no mês de julho de 1969. Eu deveria proferir numa conferência na Universidade do Rio de Janeiro, na Ilha do Fundão. E era o dia em que o homem aluniçara. Veio buscar-me para levar-me ao local uma psicóloga, que era uma das pessoas que haviam organizado a conferência. Muito gentil, ela conduziu-me com muita afabilidade, e enquanto estávamos dirigindo-nos à universidade, eu falei com entusiasmo quase juvenil. Hoje, para mim, é um dos maiores dias da humanidade. É tão grandioso quanto aquele em que Galileu declara enfaticamente que é a Terra que gira em torno do Sol. Ou quando Cristóvão Colombo irá demonstrar as ferocidades da Terra viajando em direção ao oeste. O Fernão de Magalhães comprova que a Terra é redonda, eliminando os mitos medievais e as superstições bíblicas. Ela perguntou-me, e por quê? E eu disse, porque o homem aluniçou. Em breve, sonham esses futurólogos que a humanidade poderá construir bases na Lua para alcançarem planetas mais próximos ou, quiçá, mais distantes. Ela voltou-se para mim com uma expressão de certa indignação, que eu pensei a princípio ser uma broma. E me disse, mas o senhor acredita que o homem foi à Lua? Eu disse, doutora, eu apenas não acredito. Eu o vi chegar. Ela disse, mas senhor Divaldo, o senhor não acha que isso é uma burla da cinematografia americana, que é uma fraude? Eu disse, não, senhora. Trata-se de uma conquista espacial de relevo. Ela disse, mas eu estou decepcionada com o senhor. Afinal, eu fazia do senhor uma imagem diferente, de uma pessoa que não seria tão ingênua a ponto de acreditar que o homem chegaria à Lua. Dei-me conta que ela falava com seriedade. Então interroguei-lhe en passant. E a doutora não crê? Não. E por que não crê? Porque Deus nunca deixaria o homem chegar à Lua. E eu lhe perguntei, ele lhe telefonou dizendo que não deixa? E dei-me conta que, apesar do nível acadêmico daquela senhora, ainda estava vinculada profundamente à letra bíblica, na qual apoiava convicções totalmente ultrapassadas. Então, são indivíduos que negam, porque se adaptar a uma postura intelectual cômoda, não pensar. Porque pensar é muito revolucionário. E apresentar ideias novas propõe perigos a que muitos não querem arriscar-se. Mudar de uma para outra posição intelectual, mudar de hábitos, assumir responsabilidades, aceitar desafios, crescer, constituem verdadeiras dificuldades. Mas o segundo grupo afirma que na sua doutrina cristã não há reencarnação. Porquanto, em todo o Evangelho de capa a capa, uma vez sequer está exarada a palavra reencarnação. Naturalmente, as pessoas nunca se deram ao trabalho de decodificar palavras, de analisar as suas origens etimológicas e aceitam-nas apenas pelo repetir, sem penetrar realmente no seu significado profundo. A reencarnação, além de estar na Bíblia,
desejamos deter-nos em o Novo Testamento. Era a doutrina preconizada por Jesus, conforme se lê com muita tranquilidade em João número 3, no memorável diálogo com o doutor da lei Nicodemos. Para aqueles que não estejam identificados com a cultura israelita, esse povo era dirigido ao tempo de Jesus pelo Sinédrio, a alta corte rabínica que governava o templo, tinha, portanto, um caráter de religião e que administrava a cultura civil, era responsável pela legislação e pela ordem do país, que se centrava essencialmente em algumas obras básicas, a Torá, a Mishnah, o Pentateuco e assim por diante. Mas esse povo estava sob o jugo do romano, que lhe administrava toda a cultura e a política e impunha as suas exigências, inclusive a necessidade de adorar ao imperador, contra o que o hebreu se rebelava tenazmente. E de período em período havia revoluções, desejando tirar dos seus ombros a canga escravocrata de Roma. Nicodemos era um rabino, um doutor da lei. Essa organização era constituída por 70 ou 72 sábios, juízes, aqueles que representavam o Supremo Tribunal Federal, se fosse o caso, do nosso país. Então, Nicodemos era um homem erudito, era um homem sábio, e acima de tudo era um juiz. Ele ouviu falar sobre Jesus e fascinou-se com esse peregrino que viera da Galileia, uma região humilde, como diz a tradição, que pode vir de bom da Galileia. E ao saber dos fenômenos incomparáveis que Jesus realizava, mas também do seu conteúdo verbal filosófico, Nicodemos resolveu ter com ele uma entrevista. O Evangelho é muito sucinto. Os historiadores do Evangelho asseveram que essa entrevista, como é óbvio, não teve lugar na residência de Nicodemos, porque ele não aceitaria que Jesus, um homem muito popular em Jerusalém, fosse à sua residência, porque chamaria atenção, e o colocaria numa situação canhestra, como só ia acontecer ainda hoje, com as pessoas que se não definem pela verdade, optam por buscá-la, mas temem ser apontados como discípulos seus. Também, a entrevista não foi na casa em que estava Jesus, porque Nicodemos recearia ser visto pelos discípulos e pelo poviléu, porque Jesus estava sempre acompanhado da multidão. E esses historiadores sugerem que a entrevista foi na casa de um amigo comum, como acontece sempre. Um amigo gentil faz-se de intermediário e a entrevista não é conhecida da bisbilhotice popular. Isto porque o Evangelho começa a narrar de uma maneira que dá a impressão de que o seu narrador estava presente à entrevista, mas não estava ao lado do entrevistador nem do entrevistado. Supõe-se que ele deveria estar à porta da sala para impedir que alguém perturbasse aquele momento solene e grave entre o doutor da lei e aquele que era a manifestação da lei. João, o evangelista, o discípulo amado, é o único narrador. E ele diz que Nicodemos perguntou a Jesus: Senhor, nós sabemos que tu vens de Deus. Há um toque de intimidade, porque ninguém faz o que tu fazes
se ele não estiver com Deus, que é necessário fazer para entrar no reino dos céus. E Jesus redargua: em verdade te digo que é necessário nascer de novo. Nicodemo surpreende-se, entendeu a resposta, razão pela qual volve a inquirir: como é possível ao homem velho entrar no ventre de sua mãe novamente para nascer? Agora é Jesus quem surpreende-se. Eu interroga: tu és doutor da lei e ignoras isto? Por quê? Na lei antiga de Israel e na Torá, a reencarnação tábula rasa é doutrina teológica do hebraísmo. Os judeus acreditam na reencarnação, embora não na divulguem. A reencarnação em hebraico é denominada Gulgul. Essa palavra significa volver a nascer. Mais recentemente, há aproximadamente 3 anos, um dos maiores rabinos israelitas, que faz parte e é o líder do Partido Nacionalista Radical, declarou à imprensa mundial, para surpresa de todos, que o Holocausto da Segunda Guerra Mundial, que ceifou a vida de quase 6 milhões de judeus, não foi uma injustiça divina, foi o cumprimento da lei da reencarnação. Tratava-se de espíritos endividados de outras vidas, que renasceram para resgatar as culpas transatas das suas experiências negativas. Então Jesus interroga ao homem que escrevia as leis e divulgava a doutrina religiosa: tu és doutor da lei, ignoras isto? Pois eu te digo, em verdade é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino dos céus. E prossegue, é um poema: o vento sopra onde quer, tu lhe ouves, não sabes de onde veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito, é Espírito. E o que é nascido da carne é carne. Não te surpreendas, pois, que eu te diga, é necessário nascer de novo. E prossegue. Quando a doutrina da reencarnação, nesse diálogo de Jesus, foi apresentada no cristianismo primitivo, os primeiros cristãos aceitaram-na. E na história da filosofia religiosa, há um egrégio grupo de sábios que constituem o que a história chama a patrística, a doutrina dos pais ou padres da igreja. Chegaremos a ela. Então todos eles eram reencarnacionistas. Posteriormente, a reencarnação, ao ser negada, para esse tópico do diálogo, arranjou-se teologicamente uma explicação. Nascer da água é receber o batismo. Mas para quê? Apagar o pecado original. E qual é ele? O da desobediência de Adão e Eva quando estavam no paraíso. A maioria das criaturas humanas sabe da lenda bíblica, ou do arquétipo bíblico, ou da tradição de natureza bíblica a respeito da criação. E a mim surpreende-me pessoas de alto nível intelectual que estão diante dos fósseis de toda a história da evolução antropológica, ainda acreditarem na tradição bíblica. Segundo a Bíblia, depois que Deus fez a terra, ele percebeu que tudo estava muito bem e veio contemplar, à margem de um regato,
Ele tomou de um bolo de barro e, na sua emoção, começou a modelá-lo, até que percebeu que havia feito uma figura humana. Porque ele notou que em toda esta beleza de a natureza faltava o ser humano. Modelou do barro e soprou-lhe o hálito de vida, alma. E deu a este ser o nome de Adão, nascido da terra, do lodo, do barro, que foi o primeiro biótipo humano. Mas quando ele viu Adão, ele deu-se conta que não ficava bem o homem permanecer sozinho. Adormeceu, tirou de uma costela e modelou Eva para servir-lhe de companhia. É aí que começa a escravidão da mulher, porque a Bíblia é machista. A mulher não é um ser independente, ela é parte do homem. Foi criada para servi-lo, para acompanhá-lo, para depender dele, para estar na sua retaguarda. Até hoje, em muitas doutrinas orientais. E então, viviam os dois em estado de inocência. E Deus disse-lhes: este aqui é o Éden, é o paraíso, que ficava no Iraque de hoje. Que horror! Entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Aqui tereis de tudo que possais imaginar, aqui podereis desfrutar, menos da árvore do bem e do mal. Esta árvore não pode oferecer frutos. Mas Eva, que era mulher, portanto está a debilidade feminina, como há uma certa perversidade psicológica, que era fraca, ficava perguntando-se: mas por que não podemos comer da árvore do bem e do mal? Então o demônio, que já existia, tomou a forma de uma serpente e disse a Eva: prova, tu estás enganada, porque naquele tempo as cobras falavam. Ela comeu e seduziu Adão. O homem caiu porque a mulher é que é a pecadora. E por isso, quando ela tem o fluxo catamênico, ela é considerada imunda nessas doutrinas estúpidas, por um fenômeno biológico, o amadurecimento do óvulo, que é a seiva da vida, é repudiada e somente pode voltar ao leito do marido quando passa o ciclo e lava-se em água corrente, nos dias de hoje. Então, Adão, que era forte, cedeu àquela circunstância e logo de imediato perceberam que estavam nus, adquiriram a malícia. Como é linda a interpretação da psicanálise e de Freud. Eles percebem que estão nus e Deus aparece-lhes irado, com revolta, pior do que eu. Porque como poderia Deus aparecer a duas crianças com tanta ira? Porque o desobedeceram, quando a psicologia nos diz, toda vez que o nosso filho desobedeça às nossas instruções, evitemos dar-lhe negativa para não lhe criar traumas. Sorriamos e digamos: apesar disso, você vai fazer. E como a criança tem a tarefa de nos cansar, para nós desistimos. E a maioria desiste. Nós sorrimos e insistimos até a criança cansar e fazer, para criar hábitos. Mas esse Deus é absolutamente destituído de sentimentos bons e de dignidade. E fica com tanta ira que os expulsa do paraíso. E a partir de agora comereis o pão com o suor do vosso rosto. E amaldiçoou o trabalho. Porque o trabalho passou a ser uma punição. Para brasileiro é punição. Quando Jesus disse
Meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Trabalho é psicoterapia, laborterapia, praxiterapia. É recurso de vida que fomenta o progresso. Então os dois saem do paraíso. E Deus se revolta tanto com a serpente, que foi a responsável pela tragédia, que a castiga para que ela rasteje no chão. Eu só queria saber como é que ela andava antes. E então ele sai, e a história é muito longa. Coabitam e tem 2 filhos varões, Abel e Caim. Abel era bom, Caim era mau. A dualidade do bem e do mal. Os arquétipos. Tudo que Abel fazia, Deus gostava. Tudo que Caim fazia, Deus não gostava. Porque Deus era partidarista. Então, Abel fazia holocaustos e Deus amava. Caim fazia e Deus não lhe dava importância. Caim rebelou-se tanto e teve tanta inveja de seu filho privilegiado, e quem não teria? Que o matou. E quando acabou de matar, Deus apareceu-lhe e perguntou-lhe: Facínora, que fizeste do teu irmão? Ele cai em si e Deus o castiga, colocando-lhe um sinal na testa, para que ninguém o matasse e ele tivesse que sofrer. Deus era tão ingênuo, não havia ninguém. Só havia o pai e a mãe. Quem é que o iria castigar? E o expulsa para as terras de Node, onde ele se casou e teve muitos filhos. Com quem? Para ver como nós não raciocinamos. Eu também engoli isto por muitos anos, porque não pensava. Até o dia que eu tive um insight e comecei a pensar. E então, Eva ficou muito triste, porque perdeu o filho mau e perdeu o filho bom. Deus apiedou-se e concedeu-lhe um outro filho, Sete, que era tão bom como Abel. E povoaram a terra. Com quem? As traduções falsas dizem que eles tiveram muitos filhos e muitas filhas. Muito bem. E povoaram entre irmãos, com os pais, em incesto. Tiremos a questão ético-moral. Examinemos do ponto de vista genético. Coabitação de pessoas dos mesmos genes produz degeneração. Invariavelmente, primos do primeiro grau, quando procriam, têm descendentes com vários distúrbios congênitos, inclusive com manifestações mongoloidas, por causa da fusão genética. Muito bem, povoaram a terra, e as criaturas degeneraram. Então Deus decreta o dilúvio. Só havia na terra uma pessoa justa, que era Noé. Deus aparece-lhe e propõe que ele faça a arca. Noé e sua família constrói uma arca que deve albergar todos os animais da terra e sobreviver ao dilúvio. Era um Deus muito ingênuo, bastava ele fazer um terremoto, acabava tudo. Mas ele queria de uma forma mais complicada. Noé tenta convencer os seus compatriotas que se recusam. Ele e os 3 filhos varões, Sem, Cã e Jafé, constroem a arca e começam a chegar animais de toda a terra, em casais, que vão entrando na arca, todos tranquilos, bem procedidos. Imaginem as onças do Pantanal chegando ao Oriente, tranquilas, o urso polar, as cobras, todos os seres viventes, 2 a 2, e foram entrando. E deve ter ficado em arquibancadas, porque era uma arca. Ele deveria ter celeiros para alimentar esses animais de uma maneira absurda, porque eram 40 dias. Ele fechou a porta, tudo estava lacrado, vedado com betumé. E como respiravam. E choveu por 40 dias e 40 noites, que não alagam Londrina.
mas alagaram a terra esses 40 dias e 40 noites, e tudo morreu. Ao fim, quando passou a chuva, ele soltou uma ave que não voltou. Depois soltou uma pomba, que retorna trazendo no bico um ramo de oliveira, porque deu tempo de renovar a oliveira, de ficar verde, de trazer o ramo, então ele abre, e todos os animais saem e vão povoar a terra inteira. Como lenda, é de uma beleza comovedora, como arquétipo, é de uma grandeza, porque está aí o símbolo para guardar o conteúdo que era impossível de ser entendido. Então, morreram todas as criaturas humanas. Ficaram Noé, sua mulher, os 3 irmãos casados, que repovoaram a terra pela segunda vez. Até que na primeira eu concordo, mas a segunda é abusar da inteligência da gente. Então o pecado original é aquele de Eva. E quem não tiver este pecado lavado, não entrará no reino dos céus. E os que nasceram antes de Jesus? E aqueles que nascem e não tomam conhecimento da doutrina cristã? Que Deus é este? Que aos cristãos permitem a primazia, o luxo de saberem o caminho da salvação, e aos outros negam-no. Bem, o sangue de Jesus limpou-nos de todo o pecado. Então é necessário sacrificar alguém para que um folgado, cômodo, perverso, vulgar, tenha a sua salvação. Não deixa de ser uma proposta muito partidarista. Então muitos religiosos dizem que nascer da água é receber o batismo, conforme João realizava às margens do Jordão. E ainda advogam que Jesus se batizou, o que é verdade. E quando Jesus foi ser batizado pelo seu primo, de 2º grau, João reconhece nele o Messias. E não se atreve a batizá-lo, porque ele não tinha pecado. Então, João diz: batiza-me tu, faze-o, para que se cumpra o que está escrito, para que todos saibam que eu sou Messias. Porque os profetas haviam estabelecido que o Messias seria batizado nas águas do Rio Jordão. É uma tradição cultural chamada os rios sagrados. O Ganges na Índia, o Nilo no Egito, o Yangtze na China, o Jordão na Palestina. Porque eles são fontes de vida para aqueles povos. Então eles eram tidos como sagrados e não deixam de ser, nesse sentido de utilidade. Jesus deixou-se batizar, mas nunca batizou a ninguém. Então nascer da água seria isto, do ponto de vista da reencarnação. Nascer da água é bem diferente. Quando Allan Kardec apresentou a ciência, a filosofia e a ética moral de consequências religiosas do Espiritismo, ele disse o seguinte: seria necessário que a ciência evoluísse para poder confirmar os postulados da doutrina espírita. E Jesus disse antes: mandarei o Consolador para que vos diga coisas novas, que ainda não podeis entender, que não podeis suportar. Esta é uma coisa nova, nascer da água, porque coube a biologia, mais tarde a embriogenia, explicar o que é nascer da água. A primeira forma da fecundação é o espermatozoide. O espermatozoide é uma gota d'água gelatinosa. Quando ele avança pela trompa de Falópio, no órgão feminino, ele vai sendo atraído pelo óvulo, uma outra gota d'água gelatinosa. Ao adentrar-se no óvulo, perder a cauda e o óvulo cerrar-se, começa o milagre, entre aspas, da vida. Uma gota d'água. A célula ovo
agora vai descer para acoplar-se ao útero feminino. E começa o fenômeno notável da mitose, a divisão celular. À medida que ele vai descendo e se acopla no útero feminino, ele vai absorver água, o líquido amniótico, que irá ajudar no desenvolvimento desse neuroblasto, a primeira célula, até chegar ao organismo adulto, 70 trilhões de células. E no organismo adulto, o corpo é constituído por 68% de água, 21%, 31% de 30%. Ele é constituído de sais minerais, de ferro, cálcio e outras substâncias. E logo, uma partícula é de substâncias desconhecidas e outra ainda não identificada. Então, nascer da água é tomar um corpo novo, como Nicodemos entendeu. E nascer do Espírito é ter uma nova personalidade. Eu não sou Divaldo Pereira Franco. Eu estou. A persona, porque eu sou a soma das minhas experiências nas multifárias reencarnações, etapa a etapa. Como universitário, está na universidade, ele é a soma do currículo escolar, desde a creche até este momento culminante, que não é a etapa final. Ele ainda vai fazer outras conquistas acadêmicas para poder servir à humanidade, que é o grande todo. Então Jesus, com Nicodemos, aborda a reencarnação. Mas não é apenas esta vez. Mais tarde, Jesus estava viajando a Jerusalém e pergunta aos seus companheiros: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és um dos profetas que voltou. Como seria possível ele ser uma dessas personagens, à exceção de João, que morrera recentemente, sem a crença na reencarnação? Mas como ele não era nenhuma dessas personagens, ele perguntou diretamente a Pedro: e tu, quem dizes que eu sou? Pedro inspira-se: eu digo que tu és o Messias que nós esperávamos, o Filho do Homem. Simão, não foi a carne nem o sangue que te revelaram, foi meu Pai que está nos céus quem te revelou. Isto é, não foi a lógica, o raciocínio cerebral de Pedro, ele foi inspirado, foi um insight, foi um fenômeno mediúnico. E então, aí está outra evidência da reencarnação. Mais tarde, os discípulos perguntam: mestre, para que venha o Messias, não é necessário que antes venha o Elias? Sim, é necessário. Mas o Elias que havia de vir já veio. E entre parênteses, e eles entenderam que ele se referia a João, vírgula, o Batista. Como podia João o Batista ser Elias, senão através da reencarnação, já que Elias morrera 600 anos antes? E teremos outras que seria fastidioso, porque é muito longo e quase impossível de sintetizar. Como dissemos, depois da morte de Jesus e da pregação paulina, a reencarnação firma-se na cultura do cristianismo primitivo. E logo depois, Orígenes, um dos pais da igreja cristã, escreveu uma obra extraordinária chamada A Doutrina dos Princípios. Nessa doutrina, Orígenes estabelece que só a reencarnação pode explicar a grandeza de Deus, sua justiça, as ocorrências, os infortúnios, a miséria, a dor. A reencarnação é a escada de Jacó que leva ao reino dos céus. Mais tarde, Tertuliano, outro pai da igreja primitiva, irá escrever a apologética, ainda adotada pela igreja católica,
E em A Apologética, Tertuliano aborda a reencarnação, mas outros pais da igreja, Porfírio, Próclus, Ambrósio, Jâmblico, Agostinho, Santo Agostinho, ele faz esta reflexão: Deus, seria possível crer que antes de eu ser o que sou, estive no ventre de uma outra mulher? Mas não pregou a reencarnação de maneira total. A doutrina evolui até o ano 552, quando o Império Romano do Oriente, já que foi dividido por volta de 384 por Teodósio, governado por Justiniano, deverá colocar sobre a reencarnação um ponto terminal. Porque Justiniano, que foi protetor das artes, foi um grande general de Roma, apaixonou-se por uma mulher de peregrina beleza, Teodora, não confundir-se com Teodósia. Teodora era uma atriz de espetáculos burlescos e morava no Lupanar. Justiniano, imperador, fascinou-se com esta mulher bela e inteligente e casou-se com ela. Tornou-se imperatriz e passou a interferir nos negócios do Estado e da religião. Quando as companheiras de bordel de Teodora viram-na como imperatriz, começaram naturalmente a vangloriar-se e a dizer que a sua profissão era tão digna, pois que dali saiu a imperatriz. E Teodora soube. Mulher apaixonada, temperamental, diz a história, mandou matar a todas as meretrizes de Constantinopla. 552 para ser exato, o que me parece bastante pouco. Se fosse hoje... Mas bem, e então o povo, revoltado com ela, começou a vaticinar: ela vai pagar, ela se irá reencarnar pagando vida por vida, o que não é assim. Mas ela terá que pagar. E ela, desesperada, quando estava para morrer, 548, ela pediu ao marido que na primeira oportunidade considerasse a reencarnação doutrina herética, porque ela não queria vir resgatar. Era tão atrevida que queria mudar as leis de Deus. E o marido, apaixonado, depois da sua morte, teve um surto depressivo. Nunca mais saiu do palácio. No ano 552, ele convocou o segundo concílio ecumênico de Constantinopla, contra o qual se opôs o Papa em Roma, mas Justiniano não deu importância. E a primeira proposta foi tornar heréticas as doutrinas de Orígenes, o que foi conseguido em 553. A partir de então, a reencarnação passou a ser perseguida. Notem que sutileza. Perseguindo as doutrinas de Orígenes, nas quais estava a reencarnação, ele tornou-a uma heresia, sem que diretamente houvesse anunciado que ela era uma heresia em si mesma. E a partir de então, os reencarnacionistas foram dizimados pela igreja. Os últimos foram os cátaros e os albigenses, na França e na Espanha do século XIX. Mas a reencarnação não morreu, porque era a alma das doutrinas orientais. E ela irá renascer em artistas e pensadores, em escritores e historiadores, e em grandes doutrinas, como nós teremos a oportunidade de ver na Teosofia, 1875. A doutrina de Robert Steiner e tantas outras, e particularmente no Espiritismo. Então, quando um cristão diz: eu não creio na reencarnação, porque a minha religião cristã não se refere a ela, ele tanto ignora a história da sua religião, como também o Evangelho de Jesus, no qual está a palavra reencarnação sob outra designação.
a ressurreição dos mortos, em que o espírito retorna, e a ressurreição da carne, em que o indivíduo volta no corpo carnal, exceto aqueles que acreditam ainda no juízo final. Porque tem muita gente que ainda acredita, é cômodo, no fim dos tempos, que ninguém sabe quando é. Então, todos mortos, o anjo toca a corneta e a terra vomita tudo que engoliu. E todos tomam os corpos. Eu quero ver as labaredas também vomitar os que devorou e os que os animais comeram. E então começa o grande julgamento. A terra não caberia a esta gente nem montada uma em cima da outra. Seriam quase trilhões de pessoas. Mas Deus ia julgando de uma a uma. Este para o céu, este para o inferno, este para o céu, este para o inferno. Até acabar. Nenhuma ironia. Pelo contrário, uma análise. Temos que ter a coragem de fazê-la. Para mostrar como nós aceitamos quanta coisa que não raciocinamos. O juízo final é o despertar da consciência em cada momento quando cometemos um erro. E acordamos. Pedro negou Jesus e, caindo em si, reabilitou-se. Judas traiu Jesus e, caindo em si, enforcou-se. O juízo final. O momento em que a pessoa desperta para uma nova era. Então, a doutrina cristã está referta de informações sobre a reencarnação. O terceiro grupo é daqueles que se dizem reencarnacionistas, mas não vivem a reencarnação, que é muito comum. Estamos vinculados a uma doutrina religiosa, filosófica, comportamental, enquanto tudo está bem. Na hora que não corre a vida conforme nos agrada, nós perguntamos: o que é que Deus fez comigo? Eu ouço isso a miúdo. Morre o filho. Mas por que que Deus matou meu filho? Mas Deus não matou ninguém, ele morreu por desgaste, ou por acidente, ou por tragédia. Nascer é uma forma de morrer. Quando Sócrates foi condenado à morte, ele começou a rir. O juiz disse: és louco, estás rindo, eu te condeno à morte. E Sócrates: senhor, desculpe-me, na hora que eu nasci, eu já nasci condenado à morte. Todo mundo aqui vai morrer, mesmo que não queira, vai, graças a Deus. Já imaginaram nós daqui a 354 anos? Como é que estaríamos? Então a morte biológica é o fenômeno inevitável da nossa Constituição. Mas nós nos rebelamos. Então esses não acreditam realmente na reencarnação, porque quem acredita introjeta. Pode advir-lhe a maior tragédia. É natural que sofra, sim, é sensibilidade. Mas que supere a dor, é lógica, é razão. Certa feita, eu fui proferir uma conferência sobre reencarnação em um congresso internacional em Montreal, no Canadá. E a tradução era ao inglês. Eu tenho um excelente tradutor e eu comecei a tese de uma forma surpreendente. Depois da saudação eu disse: senhoras e senhores, eu quero dizer que eu não creio na reencarnação. O meu tradutor ficou espantado, disse: Divaldo, tá louco? O tema é provando que você crê. Eu disse: mas eu não creio. Traduza. Ele disse: mas eu não posso. Como é que eu vou dizer que você não crê na reencarnação? Por favor, porque eu tinha uma resposta adiante. Ele disse: mas eu não posso. E as pessoas ficaram paradas, olhando, discutir, disfarçadamente rindo, né? Então ele disse: meu senhor, ele está dizendo que não crê na reencarnação. Todo mundo me olhou e disse: não creio. Eu sei que é verdade. Porque crer é uma atitude emocional. Eu creio e hoje, amanhã não creio mais. Mas saber é uma atitude intelectual. Se eu sei ler, toda vez que eu olho um outdoor, qualquer coisa escrita, eu digo: não vou ler, já li. Porque eu sei ler. Mas crer, quanta coisa que nós já não cremos mais e criamos ontem, quantas que ainda iremos crer. Então esses indivíduos que creem na reencarnação arrastam as consequências da sua crença. É o que o Espiritismo nos dá. Ele explica que a vida tem um sentido psicológico, porque a reencarnação é um ponto paradigmático da doutrina espírita. As suas teses são a crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos,
porque para provar a imortalidade da alma, somente eles puderam fazê-lo. Voltando para dizer, alma imortal, eu estou aqui. Na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e no Evangelho, em sua pulcritude, conforme foi pregado e vivido por Jesus e seus primeiros apóstolos. Então a reencarnação é a base da nossa convicção filosófica perante a vida. Mas então, vem agora o quarto grupo de Banerjee, aqueles que investigam, e haverá evidências científicas da reencarnação, haverá provas, sim, mais do que evidências, provas, fatos que provam a reencarnação. Todos nós somos susceptíveis à simpatia e à antipatia. E a psicologia tem um grande desafio. Não sabe por que esta pessoa é simpática e esta outra é antipática. Todos nós somos simpáticos ou não a determinados indivíduos e outros nos acham antipáticos. Não há muito uma pessoa me disse com muita gentileza, Divaldo, eu não vou com a sua cara. Eu disse, olha, eu lamento muito, mas não tenho outra. Você vai ter que aguentar. Ele me olhou surpreso, não se aborreceu não? Eu digo, não, é a única cara que eu tenho. Mas, Divaldo, você não se aborreceu comigo? Porque eu sou assim, eu sou muito direto. Eu digo, na minha terra diz que é muito mal educado, mas aqui é direto. Muito bem. Agora, o que eu posso fazer? Ele disse, olha, até já estou gostando de sua cara. Eu digo, viu quanto foi bom não mudar? Porque agora você já não ia gostar da cara nova. Olha que existem loucos que não há hospital que consiga agasalhar. E é o intelectual. Eles se acham paradigma do desequilíbrio. Então, a simpatia e a antipatia. A psicologia explica através da fisiologia. Nós temos uma descarga de adrenalina quando olhamos alguém ou alguma coisa e gostamos ou não gostamos. É um fenômeno fisiológico produzindo uma consequência de natureza psicológica. Muito bem. Por que temos a descarga de adrenalina? Por que ela ataca na hora que nós olhamos? Porque há uma reação emocional. O fenômeno fisiológico tem uma causa psicológica, o automatista. Então, quando nós olhamos determinado indivíduo e não gostamos, deve haver um vínculo de animosidade anterior. Às vezes dizemos, eu luto para gostar de fulano ou de Beltrana, mas esta pessoa faz tudo o que me desagrada. Ela é uma pessoa que só me cria problema. Existem laços de animosidade anterior. É natural que todos nós temos pessoas antipáticas. E eu tenho uma pessoa que eu tenho uma antipatia, mas eu superei por fora. Por dentro não, quando eu digo assim, Pai Nosso, lá vem. Porque faz tudo que me desagrada, digamos. Eu não quero que ninguém me agrade, mas tudo que me agride. Você vai me abraçar, me pisa no pé. Fica tão agitado, aí eu vou lhe dar um abraço, me pisa no pé, me empurra, já me derrubou. Então, quando ele veio, eu digo, meu Deus, lá vem tempestade. Divaldo, eu digo, não me toque que eu estou muito gripado. Ah, mas você tem uma gripe eterna. Eu digo, é crônica e é congênita. A pessoa antipática ou gera situações, ou mente. Eu sei que você não gosta de mim, mas... E aí piora. Tem uma causa anterior. E a pessoa simpática também. A pessoa simpática pode fazer o que fizer, fica até engraçada, a gente até gosta. Olha, em outra pessoa eu detestaria, mas em você que é um amor, leve para casa e coma 1 quilo de sal para ver com quem está. Então, a simpatia e a antipatia são evidências, não são provas da reencarnação. Mas a psicologia tem 3 desafios, aliás, colocados em francês: déjà vu, déjà senti, déjà raconté. O já visto, o já ouvido, o já sabido. Às vezes nós olhamos uma pessoa e dizemos, eu tenho certeza que conheço. Serei capaz de descrever psicologicamente a pessoa. E a pessoa vai nos contar uma coisa, meu Deus, aonde é que eu já ouvi isso? Vamos ler uma obra de literatura antiga, mas eu conheço este livro. Carl Gustav Jung, o pai da psicanálise, ou melhor, da psicologia analítica. Várias vezes viajando da Suíça à Itália, ele ia para determinada cidade onde nunca houvera estado e tinha visão psíquica da cidade e sabia que tinha estado ali. Várias vezes
Ele era instrumento desse déjà vu, déjà senti, déjà raconté. Então isso faz parte da nossa vida, é inerente a nós. Esta é uma evidência forte da reencarnação. Mas a prova da reencarnação é a lembrança de outras vidas. Hoje, na psicologia transpessoal, quando se trata de terapia de vivências, de existências ou de vidas passadas, que somente devem ser feitas por psicoterapeutas, que tenham um curso de psicologia ou por um médico, que tenha academia, e ademais tenham um curso de especialização dessa doutrina psicológica. E não por qualquer aventureiro, qualquer pessoa que leu 4 ou 5 livros de terapias de vidas passadas, tentar fazer regressão de memória, porque os danos serão inamovíveis. Porque Deus nos deu o esquecimento, para que nós não tivéssemos uma carga emocional além da nossa capacidade de suportar as reminiscências. E por que se faz na terapia regressiva? Porque na terapia regressiva ninguém revive uma reencarnação. A pessoa volta ao momento do trauma, para que esse momento do trauma seja diluído e a pessoa se liberte da consciência de culpa e enfrente agora a vida com uma outra óptica. Mas o seu karma ali gerado terá que ser liberado através das ações do amor. Não é um passe de mágica, é uma terapia. Então, as lembranças de outras vidas, os gênios precoces, fascinam-me. Há poucos dias eu atendi um gênio precoce e fiquei deslumbrado. Um menino que hoje está com 10 anos e que pinta desde os 2 anos de idade. É músico, é poeta, é declamador incomparável, é conhecedor de física quântica. Eu olhei para aquele pirralho e disse, mas você conhece física quântica? Ele disse, é claro, eu conheço Heisenberg, de Copenhagen. Eu digo, menino, para aí, que eu já não sei mais o que você vai falar. Ele conhecia, sim, a escola de Copenhagen, aos 10 anos. Mas, e então, depois de dialogarmos, ele me contou as suas reminiscências. Mas passemos a alguns casos clássicos. Viveu na Inglaterra um menino chamado Sarah Colborne. No ano de 1908, ele tinha 8 anos. E naquela época, na Inglaterra, era proibido aos camponeses aprenderem a ler e a escrever. A partir de 1912, uma lei passou a permitir que o povo do campo aprendesse a ler. Sarah Colborne era filho de um camponês, neto de camponês, bisneto. Portanto, era toda uma ancestralidade analfabeta. Mas ele era um excelente matemático. Não sabendo ler nem escrever, ele respondia a qualquer questão de matemática em alguns segundos. Levado à Universidade de Londres, ele foi submetido a um exame por uma banca especial. Por uma semana. Tudo que ele perguntava, ele respondia. No fim, um professor de aritmética pediu licença para fazer perguntas banais. E disse-lhe, Colborne, perguntas profundas você pode saber por insight. Mas perguntas banais, você sabe as operações fundamentais? Professor, eu não sei palavras. Somar, diminuir, multiplicar, dividir. Você sabe potenciação? Já lhe disse que eu não sei palavras. A potenciação, disse o mestre, é o cálculo aritmético através do qual o número, com um algarismo ao seu lado, portanto, um algarismo significativo com o expoente, quer dizer que se deve multiplicar por si mesmo tantas vezes quantas o expoente. Por exemplo, qual é a terceira potência de 3? 3 vezes 3 vezes 3, 27. Entendeu? Ele disse, não, senhor. Mas me pergunte. O professor foi ao quadro de giz, colocou o número 8 e 16 de potência. E perguntou-lhe, dê-me a 16ª potência do número 8. Ele olhou e disse, bem,
A 16ª potência do número 8 é igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710 mil, 656 unidades. Aí os professores foram multiplicar. 8 vezes 8, 64, vezes 8, não tinha maquininha japonesa. Foram multiplicando. Quando terminaram, a 16ª potência era igual a 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710 mil, 656 unidades. E eu não estou chutando, eu sei de memória. Podem conferir com a gravação. Então perguntaram, como é que você sabe? Ele disse, eu não sabia que sabia até agora que eu descobri que sabia. Telepatia de quem? Hiperestesia indireta do inconsciente de quem? Mas se será qual morne? Entre milhares, eu vou citar 2 ou 3. Era fascinante, mais fascinante foi o menino que nasceu em Seul, a velha capital da Coreia, a Coreia do Sul, chamado Kim Won-yang. Kim Won-yang era um menino normal, ele nasceu. Quando ele completou 2 meses, a mãe estava com ele no braço e disse qualquer coisa. Então ele olhou para a mãe e disse-lhe, mamãe, agora eu me lembro que eu sei falar. A senhora teve um choque. Meu Deus, eu tenho a impressão que esse menino falou. Falei, mamãe. E eu calculo que ela desmaiou. À noite, quando ela chegou, ela contou ao marido. O marido olhou para ela, sabe como são os homens, que acreditam em tudo que as mulheres falam. Ele disse, eu creio sim, que nosso filho com 2 meses conversou com você. Amanhã eu vou levá-lo a um psiquiatra para uma revisão. E foi à alcova e o Petis estava acordado. Ele disse, Kim, a mamãe não anda bem. Imagina, filho, que ela acaba de me dizer que você conversou com ela. Isso é impossível, não é, meu filho? Ele disse, não, papai, conversei mesmo. Então o pai desmaiou. Era a vez dele. Quando ele completou 4 meses. Mamãe, agora eu me lembro que eu sei escrever. Coloque-me no chão, dê-me papel e lápis, que eu vou escrever. E escreveu um poema, que traduzido ao português em versos brancos, diz mais ou menos assim. Quando cai a tarde, e o céu de Seul se doira, eu vejo passarem nuvens brancas, e tenho certeza que são as calças rasgadas dos anjos que papai do céu colocou remendo novo. Quando ele completou 6 meses, mamãe, agora eu sei caminhar. Mas ela disse, meu filho, você não tem nervos, nem tendões, nem ossos. Mamãe! E começou a caminhar. Aos 9 meses foi publicado o seu primeiro livro de poesias. Quando ele completou 1 ano, ele foi entrevistado por periodistas credenciados em Seul. E naquele ping-pong de periodistas com o menino, 1 hora depois a mãe disse, senhoras, senhores, basta. Meu filho tem só 1 ano, você está cansado, não está aqui. Não, mamãe, estou adorando esta gente boba me fazendo pergunta de criança. Quando ele completou 6 anos, foi matriculado na Universidade de Seul, por decreto especial. E para ir à universidade era acompanhado de um empregado que carregava os livros, porque ele não tinha forças. Com 8 anos, ele ganhou o prêmio doutor honoris causa em matemática espacial e cálculo diferencial, que eu não sei o que é. E hoje, com 42 anos, ele tem títulos incontáveis e continua genial. Toda vez perguntavam, Kim, como é que você sabe? Ele disse, lembro-me. Eu não sabia. Quando me perguntam, eu recordo-me. É uma prova da reencarnação. O Brasil teve a honra de receber Janela de Marco, uma menina de 9 anos que era maestrina e regeu a Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro e de São Paulo com 120 professores. Ela sabia de memória 200 peças do repertório internacional clássico de música. Também o Brasil recebeu um outro menino italiano extraordinário que era regente. E tantos outros gênios precoces que perturbaram o mundo. Se nós pensarmos, por exemplo, em Newton, aos 4 anos de idade, era um extraordinário matemático. Lope de Vega,
o fênix do teatro espanhol. E assim tantos. São provas da reencarnação. Mas Banerjee dá-nos a história de 116 crianças que se lembravam de ter vivido antes e que ele pesquisou. Uma das que mais me fascina, e eu serei breve, é a história de um menino que morava na cidade de Chandagali, na Índia. Quando este menino completou 4 anos, a mãe estava banhando, ele fez uma traquinagem qualquer e a mãe deu-lhe uma palmada. Ele disse, não me bata mais, porque senão eu vou embora para a minha casa. Eu não sou daqui, eu sou de Itani. A mãe achou que era coisa de criança. E o menino ficou muito triste. No dia seguinte ele disse, mamãe, eu estou me lembrando tanto de minha mulher. Um menino de 4 anos. Ela ficou surpresa. Mas de quem é sua mulher? Alódia Devi. Ela mora na cidade de Visara. Nós nos casamos, viemos morar em Itani, e a 80 quilômetros é a casa da sua família. Eu me lembro, mamãe, que eu tive um filho, tinha um jumento, morava numa casa de branco caiada à margem de um rio, cercada de laranjeiras. E ele começou a lembrar. E a mãe foi ficando apavorada porque ela era muçulmana e não acreditava na reencarnação. Então, depois de alguns dias, ela ficou tão atormentada que contou uma amiga. Porque toda mulher tem uma amiga que é um túmulo aberto. E contou a amiga, eu tenho medo de ser perseguida. E como era natural, a amiga tinha uma amiga fiel, e a amiga fiel ia à tarde, todo mundo sabia da história. Então começaram as investigações. A história cresceu de tal forma que chegou a Nova Delhi, a capital da Índia, 2.000 quilômetros de distância. E o professor Banerjee foi pesquisar, gravou, filmou e voltou para Nova Delhi. A notícia continuou crescendo. Quando o menino completou 6 anos e 6 meses, estava certo dia brincando na porta da casa, todo mundo sabia que ele era a reencarnação de uma outra pessoa que vivera em Itani. Chegam 2 senhoras veladas com a indumentária típica da Índia e pergunta ao tio-avô do menino, é aqui que mora o menino de nome Munesh, que diz que é a reencarnação de Bhajan Singh? Sim, eu sou seu tio-avô. Pois eu sou a mãe de Bhajan Singh e quero falar com ele. Então o tio-avô disse, Munesh, aqui está tua mãe da outra vida. Ela estendeu a mão, como é costume Brahmani. E quando ele foi beijar, disse, não, essa não é a mão de minha mãe. Essa é a mãe de minha mulher, Alódia Devi. Ela disse, eu sou a mãe de Bhajan Singh. Mentira. Você acha que eu não me lembraria dos seus olhinhos tentadores? 6 anos. Eu ainda me lembro quando entrei na sua casa para pedir a mão da sua irmã e pedi a sua mão a seu pai, com você me casei. A mulher ficou surpresa. Então dei-me uma prova que você é a alma do meu marido. Nesse ínterim, os vizinhos começaram a olhar, porque vizinho na cidade do interior não se interessa pela vida alheia. Começou a chegar, a fazer aquele círculo. Ele diz, você tem no cotovelo do braço direito uma cicatriz. Porque no ano de 1948, quando eu fui fazer os meus exames complementares em Agra, e voltei, você estava brigada com minha mãe, porque na Índia, nora e sogra também são assim. Eu fiquei com tanta raiva de você, que peguei um pau de bater manteiga e dei-lhe uma surra. Porque na Índia os maridos batem nas mulheres. No Brasil, não. Elas batem nele. O pau quebrou-se. Fez uma ferida e ficou uma cicatriz. Mostre. Ela mostrou, lá estava a cicatriz. Os vizinhos ficaram espantados. Ela disse, mas isto você pode dizer por acaso. Eu quero uma prova mais profunda, uma prova íntima. Aqui, não. Na alcova. Pediu licença aos pais do menino que vieram. Entraram as 2 senhoras, os pais do menino, e ficaram várias horas. Quando saíram,
conta Banerjee. Os vizinhos perguntaram, então, eu não é a alma do seu marido? Este diabo é a alma do meu marido. Porque só meu marido sabia da nossa vida íntima que ele contou. Porque a questão da intimidade conjugal na Índia é tão séria que mesmo nos processos de divórcio litigioso, os segredos de alcova não podem ser revelados sob pena de morte. Porque são segredos de alcova. E ele sabia. Quando Banerjee soube, veio a Chandagali e disse, vamos fazer uma prova fundamental. Vamos levá-lo a Itani, a cidade que ele disse que lá viveu. Foram os pais, a criança e o pesquisador. Quando chegaram a Itani, que era uma aldeia, o Dr. Banerjee disse, agora mostre-nos a casa onde você morava. Ele saltou do automóvel quase 7 anos. Esta é a rua tal, ali morava fulano, beltrano. A minha casa, ali à margem do rio, mas está pintada de amarelo. O que aconteceu com ela? Empurraram a porta, entraram. O proprietário veio saber o que era. Banerjee explicou que era uma investigação de reencarnação. O menino pôs a mão na cintura e disse, por que mudaram a cor das minhas paredes? Eram todas brancas. Aonde está ali a efígie da deusa Shiva, que eu guardei quando meu filho nasceu? Eu coloquei embaixo do Deus várias moedas de ouro. Então o dono da casa disse, Deus meu, tudo isto é verdade. Eu comprei esta casa na mão de uma viúva, de nome Alodya Devi, da cidade de Visara, para o meu casamento. A minha mulher mandou pintar de amarelo, que é a cor da sua religião. Quando eu fui tirar a estatueta da deusa e encontrei as moedas de ouro, até eu me tornei devoto da deusa, para que ela me traga novas moedas de ouro. Então Banerjee constata que aquele menino, Munesh, é a reencarnação de Bhajan Singh. E apresenta 116 casos. Hoje são célebres as pesquisas do Dr. Brian. Esse notável psiquiatra judeu, que era psiquiatra do Hospital Monte Sinai, de Miami Beach, e que escreveu uma série de livros, já vendeu 60 milhões de exemplares, provando a reencarnação. Aquilo que era inverossímil é perfeitamente real nos dias de hoje. Mas foi o Espiritismo que nos ofereceu a melhor explicação filosófica para a reencarnação. Você é semeador. A semente é a vida. O que você sementar no solo da existência, você colherá. Se semeia espinhos, irá colher urze. Se semeia uva, terá a bênção do vinho. A existência nossa não é de natureza punitiva, é de ordem educativa. E a terra não é um vale de lágrimas, mas também não é a ilha da fantasia. É a bendita escola da nossa formação de caráter, da nossa evolução. Desse processo no qual amanhã deveremos ser melhores do que hoje. E hoje um tanto melhores do que ontem, como Allan Kardec propôs para os espíritas. Aqueles que nos odeiam é que são infelizes. Não somos nós os odiados. Aqueles que nos caluniam merecem-nos compaixão porque eles estão doentes. Da inveja. Poderá haver inimigo pior do que a inveja. Como eu não posso fazer, eu destruo aquele que tenta fazer. Nós vivemos num mundo de provas e de expiações. Então o Espiritismo nos diz que tudo o que nos acontece, se soubermos receber, será de melhor para nós. É a divina lei que não necessita de ninguém como cobrador, porque Deus é amor. Ele dispõe de recursos hábeis para disciplinar-nos e para tornar-nos felizes. O filho ingrato, toxicômano, é a alma atormentada que um dia expulsamos do lar e delinquiu e agora volta aos nossos braços para que o amemos. A filha cínica e depravada,
que se perturbou no vício da droga e do sexo desalinhado e que nos cobre a alma de angústia. É o ser muito enfermo que nos merece compaixão. O companheiro ingrato e frívolo, irresponsável, é a nossa lição de perseverança no dever. A companheira leviana é a oportunidade de sublimarmos o amor. Não me digam que isto é conformismo, nem resignação. É uma atitude positiva perante a vida, que não tem nada a ver com aceitação e conivência. O meu filho é um degenerado, eu o amo, mas não concordo com o que ele faz. Há uma grande diferença entre conivir, compadecer-se para ajudar. A reencarnação nos ensina a tolerar, mas não a coparticipar do erro. A oferecer os recursos que libertem da ignorância, mas não ficarmos na sombra dela. Então nos dá, como diz o Espírito Joana de Ângeles, uma resignação dinâmica. Eu sofro, mas não fico chorando, carpindo o sofrimento. Eu luto para ultrapassá-lo. A dor que me espezinha é a oportunidade para eu vencê-la com os valores do Espírito. Quem de nós que não experimentou ainda os camartelos dos testemunhos dolorosos nas noites de silêncio e de lágrimas, à exceção de alguns jovens? Quem ainda não caminhou pela estrada solitária da angústia, em longas jornadas de solidão e de silêncio, que nos tornaram virgens? Os metais adquirem resistência quando passam pela fornalha, e o diamante fulge quando recebe a lapidação, e o barro se torna resistente quando vem do forno. O ser se dignifica quando passa pelas labaredas da prova. A reencarnação dá-nos coragem, ensina-nos a mais amar, a mais entender, a desculpar, mas não a permitir-se continuar no erro, nem deixar-se consumir pelas paixões inferiores. Vivemos um momento histórico muito grave. Angústia, depressão, violência, sexolatria, toxicomania, ausência de justiça social, miséria econômica, moral, enfermidades dilaceradoras, enfermidades tão cruéis como Alzheimer, Parkinson, câncer, as degenerativas. Mas esse é o nosso momento de fazer luz. Já que nós não podemos mudar o mundo, que pelo menos mudemos-nos a nós próprios. E já que não podemos tornar as criaturas melhores, não as malsinemos. Não atiremos pedras a esmo. Estamos na terra para fazer o bem, para acender luz, para atirar sementes de esperança. Então, nesse momento grave, digamos: meu Deus, eu gostaria de dizer-te que a vida é tão bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás, pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que veem o céu, a terra, o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor. Diante da minha visão, eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que tropeçam na multidão, que choram na solidão. E a ti por eles eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra lida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento dos ramos do olmeiro,
as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro, ouvidos que ouvem, a música do povo que desce do morro na praça a sambar, a melodia dos imortais, a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais. A voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro e a dor que geme, que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir, porque eu sei que depois desta dor do teu reino de amor, eles voltarão a ouvir. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que ensina, que alfabetiza, que ilumina, que trauteia uma canção e que o teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não choram de noite, nem cantam, não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mas pelas suas mãos, pelas mãos que aram, que semeiam, que agasalham, mãos de ternura, mãos que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos dos adeuses, mãos que limpam feridas, que enxugam lágrimas e dores das vidas, pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, mãos de cirurgias, mãos de psicografias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que não se podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também caminharão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, ou uma favela, um ninho, um grabato de dor, um bangalô, uma casa no caminho, seja lá o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para repousar, bem aí reclamarei. Pelo contrário, eu cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Obrigado, porque eu creio em Ti. Pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela Sua atenção. Muito obrigado, Senhor.